Dalmo Bárbaro. Dalmo Bárbaro nasceu em Cunha SP, no dia 14 de maio de 1937. Veio para o Guarujá buscando uma vida melhor. Sua intenção era abrir um negócio próprio. O restaurante Dalmo Bárbaro foi aberto no ano de 1963, em uma sede modesta, às margens da rodovia Guarujá-Bertioga no quilômetros 14,5 atual rodovia SP-61 Ariovaldo de Almeida Viana. Com o passar dos anos, por estar localizado em rota obrigatória de quem se dirigia ao litoral norte do estado de São Paulo, o restaurante do Dalmo começou a ganhar fama e destaque entre os apreciadores de pratos preparados com frutos do mar e peixes frescos. A cozinha simples do Dalmo, porém, com produtos selecionados e receitas tipicamente caiçaras, fizeram do Dalmo Bárbaro uma grife gastronômica do litoral paulista. Nessa época, Dalmo já era casado e tinha 3 filhos, Dalmo dos Santos Bárbaro Dalminho, falecido em 2021, Ubiratã dos Santos Bárbaro Bira, falecido em 2005, e Flávia dos Santos Bárbaro. No final dos anos de 1980, aproveitando a inauguração da rodovia Rio Santos, pressentindo uma diminuição de clientes em seu restaurante, Dalmo abriu uma filial próximo a Caruara. Casou-se em segundas núpcias com Fátima, com quem teve um filho, Rafael. A pedido de vários clientes famosos como Silvio Santos e Chiquinho Scarpa, abriu uma filial do Dalmo, no ano de 1995. Essa experiência não deu muito certo e o restaurante fechou, 7 anos depois, em 2002. Em 2001, Dalmo abriu uma nova filial em um dos pontos turísticos mais frequentados do Guarujá, a Praia da Enseada. Em 2015, com uma melhor estrutura, com o apoio do filho Rafael Bárbaro, abriu uma nova filial em São Paulo, no Jardim Paulista. Dalmo Bárbaro faleceu no dia 24 de fevereiro de 2019, na cidade de Guarujá, aos 81 anos de idade, deixando a esposa Fátima, 3 filhos e 3 netos. Dalmo Bárbaro à frente de seu famoso restaurante tornou-se amigo de pessoas influentes e importantes do mundo artístico, político e social de São Paulo. Concedeu entrevista nos programas da Ana Maria Braga na Record e da Adriane Galisteu. Foi objeto de diversas reportagens e revistas e jornais de circulação nacional, tendo, inclusive, sua morte noticiada na revista Veja. Daniel Açouqueires. Um dos mais prestigiosos administradores do Grande Hotel foi o francês Daniel Açouqueires ou Soukis. Sua chegada ao Guarujá deu-se em 1903, quando sua empresa Rotisserie Sportman assumiu o arrendamento do Grande Hotel. Durante vários anos, o empresário dividia-se entre Guarujá e São Paulo, onde também administrava outro empreendimento hoteleiro. Em 1910, após a negociação do controle acionário da CIA Guarujá para a CIA dos Grandes Hotéis de São Paulo, houve também uma alteração na relação profissional de Daniel com os novos empreendedores que adquiriram também a Rotisserie Sportman. Daniel passou a ser o diretor do cassino do Grande Hotel do Guarujá. A única e mais completa informação sobre a vida de Daniel Açouqueires foi encontrada na notícia de sua morte, publicada em 4 de julho de 1914, no jornal Correio Paulistano. Abaixo trechos dessa reportagem. Daniel Açouqueires nasceu em Penchot-Aveyron, França, em 1861, dirigindo-se ainda adolescente para Paris onde permaneceu até a idade de 21 anos. Nessa época veio para a República Argentina onde em Buenos Aires começou a revelar grande habilidade e savoir-faire, na organização de banquetes e festas, que lhe valeram ser chamado para gerir o Grande Hotel Del Mar del Plata, onde se realizavam durante a estação balneária suntuosas festas. 4 anos mais tarde, resolveu vir para o Brasil, dirigindo-se em 1890, para essa capital, onde pouco depois se estabeleceu, a Rua de São Bento N. Grau 61, como o hotel da Rotisserie Sportman. Nesse tempo, São Paulo não conhecia ainda o raffinement, já então em voga em Buenos Aires, doces finos ágapes, a que presidia sempre um meticuloso savoir-faire no arranjo da mesa e na escolha especial do cardápio e dos respectivos vinhos que deviam acompanhar cada prato. Daniel Açouqueires, com a sua competência de fino gourmet e com a longa prática que dispunha, foi, pode-se dizer, o iniciador desses grandes banquetes, organizados com raro esmero e servidos impecavelmente por um pessoal escolhido, sob sua imediata direção. Daí a justa fama adquirida à custa de rara tenacidade e perseverança.
Tornando-se demasiado pequeno o edifício em que estava estabelecida a rotisserie, mudou-se Daniel, em 1909, para o antigo prédio onde, durante muitos anos funcionou na Rua Direita, o Hotel de França, aí ficando até a conclusão do grandioso edifício da Rua de São Bento onde atualmente funciona. Há cerca de 3 anos, passou o Sr. Daniel Solqueres a propriedade da Rotisserie Sportman, a compagne des Grandes Hotels, que explora não só esse estabelecimento, como o da estância balneária do Guarujá. Precisava bem de um justo repouso, quem com tanta dedicação havia trabalhado ininterruptamente durante muitos anos, lutando na nossa capital com um estabelecimento modelo, indiscutivelmente um dos fatores do nosso progresso. Assim, Daniel Solqueres, em companhia de sua família, foi durante algum tempo descansar em sua terra natal, aí adquiriu, infelizmente, o mal que devia mais tarde levá-lo ao túmulo. De regresso a esta capital, foi o Sr. Daniel Solqueres investido das funções de diretor do Cassino do Grande Hotel do Guarujá, cargo este que exerceu com grande dedicação e competência até a véspera de cair enfermo, de cama. Desde o início de sua moléstia, até o dia do seu falecimento, teve Daniel Solqueres ocasião de ver o quanto era estimado em nossos meios sociais. Além do grande número de pessoas que diariamente se faziam inscrever no livro dos visitantes, recebeu o Sr. Daniel Solqueres muitos cartões e telegramas desta capital, inquirindo do seu estado de saúde. Apesar da dedicação e carinhos de sua digna esposa e do valioso auxílio de seus bons amigos Srs. Manuel de Almeida, João Marcelino da Silva, Dr. Horácio Sabino e outros, veio o Sr. Solqueres a falecer, suavemente, sem sofrimentos. Ao ser divulgada a infausta notícia da sua morte, era visível o pesar que a todos causou a dolorosa nova. A direção do Guarujá fez logo hastear a bandeira em funeral e tomou várias deliberações como a suspensão dos divertimentos do cassino durante a noite do falecimento, inclusive o concerto durante o jantar dos hóspedes do hotel. O Sr. Daniel Solqueres era casado com a Esma, Sra. Delela Roque Solqueres, deixando do seu consórcio uma filha, Luciene, de 6 anos de idade. Tinha aqui uma irmã, Virgínia Berra, e os seguintes sobrinhos, e Sr. Emílio Solqueres, Louisete Berra Mendes, casada com o Sr. Evandro de Matos Mendes, da Casa Paiva, e as senhoritas Angelina e Emma Berra. A última notícia que foi encontrada sobre a sua viúva, deu-se quando, nos anos de 1940, tentou-se criar o Guarujá Country Club, cuja sede ocuparia um terreno pertencente à Sra. Lela Roque Solqueres. O terreno localizava-se na esquina das ruas Mário Ribeiro e Benjamin Constant, onde, depois, foi construído o supermercado Eletro Rádio Brás, e, depois, Mini Extra 2024. Dirce Valério Grácia. Dirce Valério Grácia nasceu em 15 de novembro de 1929, na cidade de Monte Aprazível, em São Paulo. Filha de Antônio Valério de Oliveira e Maria do Nascimento, teve 5 irmãos, Emanuel, Dermeval, Dinorá, Maria Júlia e Generosa. Casada com o professor Edson Grácia, teve 6 filhos, Elizabeth, Frederico, Fernando, Eliane, Fábio e Heloísa, além de 11 netos e 2 bisnetos. Em sua cidade natal cursou o Ginásio Municipal de Monte Aprazível. Estudou também no Colégio Estadual e Escola Normal de Mirassol, em 1949, quando recebeu a colação de grau do magistério. Começou a lecionar em 1950 na Escola Mista da Fazenda São Sebastião de Andiara SP e na Escola Mista da Fazenda P. Polônia SP. Em 1953, lecionou no Grupo Escolar Feliciano Sales Cunha, em Monte Aprazível. Dirce e seu esposo, Edson, ambos professores, vislumbraram a possibilidade de se transferirem para o litoral. A vaga apareceu em Guarujá, para onde a família mudou-se em 1961. O casal alugou uma casa na Rua Sorocaba, na Barra Funda. Dirce começou, então, a lecionar na Escola Sítio Pai Cará, em Vicente de Carvalho, atualmente denominada Escola Walter C. Pepis. Alguns anos depois, a família comprou uma casa na Rua Buenos Aires N. Graus 453, na Vila Maia, onde inclusive, Dona Dirce usava a garagem para dar aulas no curso de admissão. Dona Dirce, como era conhecida por seus alunos,
recebeu inúmeros reconhecimentos por sua atuação como professora, e em 1972, foi considerada professora de melhor desempenho profissional de primeira a quarta série de ensino básico primário na ilha de Santo Amaro, homenagem feita pelo Lions Clube de Guarujá em 8 de julho de 1973. Recebeu do Centro dos Professores Paulistas CPP o troféu Honra ao Mérito, por sua dedicação ao ensino e ao futuro da educação no Brasil. Dirce Valério Grácia, já com todos os seus filhos nascidos e com mais de 20 anos de profissão, investiu na sua formação acadêmica. Em 1975, fez parte da primeira turma de licenciatura em Estudos Sociais, OSPB e Educação Moral e Cívica, da Faculdade de Ciências e Letras Dom Domênico. Em 1977, cursou Pedagogia, com habilitação plena para exercer o magistério de matérias pedagógicas de 2 graus. Qualificou-se também em Administração Escolar para escolas de 1 grau e 2 graus. Nesta época, além de cursar a faculdade, Dirce também lecionava na Escola Municipal Sítio Paicará 1976, na Escola de 1 grau e 2 graus da Vila Júlia 1977 na Escola da Cota 200 1980. Professora do ensino primário e secundário, assim denominados na época em que lecionou, sua grande paixão foi a arte de ensinar. Mulher trabalhadora e mãe dedicada, participava ativamente de várias ações sociais na cidade. Católica, Dona Dirce, sempre muito bem-humorada, quando estava rodeada por seus alunos, principalmente do Raquel de Castro Ferreira, onde lecionou no primário e no ginásio, por mais de 30 anos. Em certas situações, soltava um "Ai meu São Judas Tadeu", frase que foi cotidianamente repetida ao longo de sua vida. Segundo Frederico Antônio Grácia, desde a chegada de minha mãe para lecionar em 1961, até a presente data em 2024, sempre um ou mais membros da família Grácia lecionam ou ocupam cargo de direção nas escolas públicas de Guarujá. Dirce Valério Grácia faleceu repentinamente em sua casa, no dia 25 de maio de 2005. Em 2006, o seu nome foi aprovado pela Câmara Municipal de Guarujá, sendo colocado na Unidade 2 da Escola Almeida Júnior. Domingos de Souza. Domingos de Souza nasceu em Guarujá no dia 22 de junho de 1902, em um recanto da cidade que depois recebeu o nome de Vila Souza. Domingos era um dos 6 filhos do casal Antônio de Souza português e Silvia Constantino italiana. Desde menino, assim como seus irmãos, ajudava o pai nos carretos e transportes, sendo o responsável por cuidar dos animais. Quando a família comprava um cavalo ou um animal de grande porte, o mesmo era trazido a nado pelo Canal de Santos, acompanhado por uma canoa ou catraia. Depois disso, entrou para o serviço público, trabalhando na coletoria do Estado. Tornou-se muito popular devido a essa função, e vislumbrou uma candidatura a prefeito da cidade. O Guarujá teria as suas primeiras eleições diretas para escolher o prefeito e os vereadores, em 1947. Domingos se candidatou naquele ano e ficou em segundo lugar. O mesmo aconteceria na eleição de 1951. Acabou sendo eleito na sua terceira tentativa em 1955. Sua gestão foi marcada pela realização de várias importantes obras de infraestrutura, muitas das quais, em parceria com o governador do estado na época, Jânio Quadros. Como por exemplo, a retirada dos trilhos da ferrovia para a construção da Via Santos Dumont, ligando Guarujá a Vicente de Carvalho. Foi também na sua gestão que o distrito recebeu a primeira rede pública de água. Na infraestrutura turística, aconteceram 3 grandes melhorias: na urbanização da Avenida General Monteiro de Barros na praia do Guarujá Astúrias, da Avenida Miguel Stéfano na praia da Enseada, e também o asfaltamento da estrada Guarujá-Bertioga, melhorando o acesso a mais de uma dezena de praias existentes na região. Outra marca de sua trajetória política foi a parceria com políticos importantes como Ademar de Barros e Jânio Quadros. Esse segundo mantinha uma estreita ligação com a família Souza e tinha o Guarujá, praticamente, como seu segundo lar, um grande habitué da pérola do Atlântico. A política local acabou sendo disputada por cerca de 15 anos, entre os grupos de Domingos de Souza e Jaime Daide, sucessor de Domingos em 1959. Domingos sucedeu Jaime em 1963 e Jaime voltou a suceder Domingos em 1968.
Essa sequência foi interrompida quando Jaime teve seu mandato cassado, antes de concluir o segundo ano do mesmo e por Domingos de Souza ter falecido em 1971. Domingos casou-se com Isabel Ortega, filha de espanhóis da cidade de Málaga e moradora em São Paulo. O casal teve 2 filhos, Sílvia, nascida em 1929 e Amaury de 1930 a 2024. Após sua morte, Domingos de Souza foi homenageado pela municipalidade, tendo seu nome colocado em uma avenida no Jardim Santa Maria. Edmond Issa Malouf. Edmond Issa Malouf, libanês de nascimento, chegou ao Brasil com cerca de 30 anos, por volta de 1940. Estabeleceu-se em São Paulo como industrial do ramo de fiação e tecelagem. Frequentava o cassino de Guarujá com muita assiduidade. Inúmeros são os relatos deixados por antigos funcionários tanto do cassino como do hotel, que conheceram pessoalmente o empresário. Dada essa constante presença em Guarujá, alugou uma casa na encosta do Morro da Campina, que posteriormente foi adquirida por ele. No início da primeira década deste século, Geraldo de Anhaia Melo, que pesquisava sobre a história de Guarujá, entrou em contato com uma sobrinha de Edmond Malouf, Mais Arif, para obter informações sobre o seu tio. Em uma carta publicada na internet, pelo site www.presdoguarujá.com.br, Mai relata algumas passagens que ficaram marcadas em suas lembranças e outras que eram parte da história da família. Destaca-se no relato, a fuga de Malouf para Paris após sua falência em 1947. Seu retorno ao Brasil deu-se 10 anos depois, inclusive, foi objeto de uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo, em agosto daquele ano. Logo depois de sua chegada, Edmond perdeu uma perna em um acidente de trânsito, que a sobrinha sustenta ter sido um atentado, dado ao grande número de credores e inimigos do tio que ficaram com os prejuízos de sua falência. Após o acidente, Mai contou que seu tio vendeu tudo o que tinha e deixou a capital, estabelecendo-se em Analândia, no interior do estado. Edmond começou a trabalhar com a venda de madeiras e depois de um tempo foi encontrado morto em sua casa. A polícia deu o caso como suicídio, porém na carta, Mai suspeita de que o tio tenha sido assassinado. Entre algumas curiosidades pitorescas a respeito de Malouf, a sobrinha confirma as histórias das grandes festas dadas pelo então rico empresário, no alto do morro. Relatou, ainda, o quão esbanjador era o tio em relação aos presentes às suas pretendidas. Mai lembrou-se também de ter visto a maquete do condomínio que Edmond pretendia construir ao redor do morro como se fosse um colar de mansões suntuosas. A sobrinha finaliza a carta enviada a Anhaia Melo contando uma história de um empréstimo que ela havia feito ao tio, a pedido dele, para a compra de um carro. Algum tempo depois, ele apareceu em sua casa com uma caixa de orquídeas e na parte abaixo das flores encontrava-se o dinheiro para quitar o empréstimo. Ela dizia saber que para algumas mulheres, no auge do seu poder econômico, Edmond Malouf as presenteava com orquídeas que eram colocadas sobre alguma joia de valor. Os detalhes da compra do morro por Edmond aparecem em uma reportagem publicada no Jornal de Notícias, de São Paulo, em 7 de junho de 1947. Edmond Malouf havia comprado a propriedade da viúva de Domingos Puglisi, irmão de Nicola Puglisi, em 3 de agosto de 1943. A escritura teria sido lavrada no tabelião Firmo, da capital paulista. Segundo essa mesma reportagem, a estrada construída por Malouf até o alto do morro, teve como engenheiro responsável, Alfredo de Matias. A empresa contratada para efetivar a obra teria sido a construtora Guarujá Limitada. O texto enfatiza a beleza e solidez da estrada panorâmica que custou ao empresário libanês 2 milhões de cruzeiros. Quase 9 anos depois, em 21 de fevereiro de 1956, foi publicada no jornal O Estado de São Paulo, uma notícia sobre um processo movido contra Edmond Malouf. O juiz da primeira vara criminal, Dr. Plínio Gomes Barbosa, condenou Edmond Issa Malouf, Nicolas Bercolt e Leonel Coaglio, por delito falimentar, a 3 anos de reclusão, cada um. Em maio de 1957, houve uma renovação de um pedido de prisão preventiva contra Malouf, pedido esse que havia sido indeferido pelo juiz do processo. Essas foram as últimas notícias sabidas sobre esse misterioso e lendário personagem que deixou seu nome marcado em um dos mais pitorescos recantos turísticos de Guarujá. Eduardo Pacheco Chaves,
Edu Chaves. Eduardo Pacheco Chaves nasceu em 18 de julho de 1887, na capital paulista. Filho de Elias Antônio Pacheco Chaves e Anésia da Silva Prado, Edu Chaves, como ficou conhecido, vinha de uma tradicional família paulista, produtora de café. Sua ligação com o Guarujá remonta aos tempos onde o seu bisavô, João Teixeira Chaves, aparece como proprietário do Sítio da Paciência em 1817. Essa era a maior propriedade rural da ilha de Santo Amaro e ocupava praticamente a metade da área da Praia da Enseada, parte dos morros da Campina e do Tajereba, e do Morro do Engenho. Já no final do século XIX, seu pai foi um dos sócios majoritários da companhia criada para construir a vila balneária, no que hoje se conhece como Centro Pitangueiras. Seus pais eram proprietários de algumas áreas utilizadas na implantação urbanística da vila. Edu foi estudar na Inglaterra, onde acabou conhecendo Santos Dumont, se interessando e se apaixonando pela aviação. Em 1911, obtém o seu brevet e foi um dos pioneiros a fazer voos noturnos sobre Paris. No ano seguinte, em 1912, notabilizou-se por ser o primeiro brasileiro a voar no Brasil. Em 8 de março daquele ano, Edu Chaves realizou vários voos sobre a cidade de Santos, fazendo também algumas incursões sobre o território da ilha de Santo Amaro. Na oportunidade, Edu estava acompanhado do piloto francês Roland Garros. Os aviadores realizaram várias manobras com seus aviões, causando delírio e furor na multidão que os observavam das areias das praias santistas. Em várias ocasiões Edu Chaves pousou na Praia das Pitangueiras durante suas visitas ao balneário criado por sua família. Inclusive, em 1913, bateu o recorde de voo em altitude durante a comemoração da reinauguração do Grande Hotel. Outro notável feito de Edu Chaves foi realizar o primeiro voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Edu era um habitué das estações de inverno em Guarujá e também em outras épocas do ano. Era uma figura popular e querida da população local. Eduardo Pacheco Chaves faleceu na capital paulista, aos 87 anos, no dia 21 de junho de 1975. Elias Antônio Pacheco e Chaves. Elias Antônio Pacheco e Chaves nasceu no dia 28 de maio de 1842, na cidade de Itu. Era filho de Miguel Francisco Bueno Chaves e Antônia Fausta Rodrigues Pacheco Chaves. Conhecido como Elias Chaves, foi empresário, fazendeiro de café e político, chegando a assumir cargos como deputado-geral e vice-presidente da província de São Paulo. Formado em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, era abolicionista e um fomentador do movimento republicano. Elias casou-se com Anésia da Silva Prado, filha de Martinho e Veridiana da Silva Prado, com quem teve 11 filhos, Anesia Pacheco Chaves, Eponina Prado Chaves, Fernando Pacheco Chaves, Maria Fonseca Chaves, Lucilia Pacheco Chaves, Jorge Pacheco e Chaves, Elias Chaves, Eduardo Pacheco e Chaves, Raul Pacheco Chaves, Elias Antônio Pacheco Chaves e Antônio Caio Pacheco Chaves. Elias esteve diretamente envolvido na política do café que guiava o país naquela época. Ao lado de seu cunhado, Antônio da Silva Prado, foi sócio da Companhia Prado e Chaves, importante exportadora de café brasileiro, e também investiu no setor imobiliário. Com seu cunhado, amigos e familiares, fundou a Companhia Balneária da Ilha de Santo Amaro, a CBISA, responsável pela construção da Vila Balneária em 1893. Elias já possuía terras em Guarujá, tanto na área central como, também, na Praia da Enseada, onde o seu avô, João Teixeira Chaves, havia sido proprietário do Sítio da Paciência Grafia da época. Essa era a maior propriedade rural da ilha de Santo Amaro, ocupando a metade do que conhecemos hoje como Praia da Enseada, incluindo o engenho próximo ao atual túnel Juscelino Kubitschek, na Vila Zilda. Esse sítio estava em nome de João Teixeira Chaves no Censo Régio de 1817. Seu pai, Miguel, morou praticamente a vida toda nas propriedades da família na ilha de Santo Amaro. Elias Chaves frequentou o Guarujá nos seus 10 últimos anos de vida. Elias Antônio Pacheco e Chaves faleceu na capital paulista, no dia 14 de abril de 1903, aos 60 anos de idade. Até 1930, a Rua Montenegro, do bairro Centro, chamava-se Rua Elias Chaves. Elias Fausto Pacheco Jordão.
Elias Fausto Pacheco Jordão nasceu em São João do Rio Claro, SP, em 18 de fevereiro de 1849. Era filho de José Elias Pacheco Jordão e de Maria Marcolina. Elias Fausto começou os seus estudos básicos em Rio Claro. Depois foi para a capital paulista, concluindo os seus estudos em Itu. Viveu por algum tempo no Rio de Janeiro, regressando para Itu onde se estabeleceu comercialmente. Para completar os estudos superiores, viajou para os Estados Unidos e formou-se em engenharia civil na Universidade de Cornell, em 2 de julho de 1874. De 1876 a 1881 foi diretor de obras públicas da província de São Paulo. Republicano convicto, em Itu, fundou a Imprensa Ituana, o primeiro jornal organizado para a propaganda republicana na cidade. Em 1883 estabeleceu-se em Santa Rita do Passa Quatro e tornou-se inspetor da Estrada de Ferro Ituana. Em 1891, foi sócio fundador da Companhia Balneária Ilha de Santo Amaro, Acbisa. Assumiu a superintendência da companhia e projetou a Vila Balneária de Guarujá. Inovador, Elias Fausto criou uma cidade planejada com todos os recursos urbanísticos disponíveis na época. A Vila Balneária foi instalada em uma área plana na, hoje, Praia das Pitangueiras, sendo contemplada com os seguintes serviços de água e esgoto, iluminação elétrica pública e privada, e transporte público ferroviário. Todas as ruas e avenidas eram largas e suas quadras eram quadradas, com cerca de 10.000 m2 cada uma. Em 1892, foi eleito vereador na capital paulista. Por várias vezes foi reeleito, até 1899. Durante os seus mandatos integrou as comissões de obras municipais, higiene e saúde pública, e de finanças. Foi também diretor da Companhia Paulista de Estrada de Ferro de 1892 a 1893. Em 1895, fundou a empresa Prado Jordão, embrião da vidraria Santa Marina, situada no bairro da Água Branca, em área próxima ao rio Tietê, rica em jazidas de areia de cor e qualidade ideais para a fabricação de vidro. Tinha como sócio o conselheiro Antônio da Silva Prado, que mais tarde adquiriu sua parte na empresa. Em 1897 foi eleito deputado federal, na vaga de Fernando Prestes que renunciara. Foi reeleito para a legislatura de 1900 a 1902, mas morreu em Paris no dia 26 de março de 1901, no exercício do mandato. Ao longo da vida participou da construção de diversas ferrovias no interior do estado de São Paulo, entre elas o ramal da Estrada de Ferro Sorocabana que alcançou o distrito de Cardeal, hoje município de Elias Fausto. No Guarujá, Elias Fausto foi homenageado tendo seu nome colocado em uma rua no Jardim Virgínia. No dia 27 de novembro de 1960, foi inaugurado um busto de Elias Fausto Pacheco Jordão, confeccionado em bronze e colocado em uma base em frente ao pavilhão da Maria Fumaça. Lamentavelmente, esse busto encontra-se desaparecido. Nota do autor, texto base de Carlos Alberto Ungaretti Dias, revisado e atualizado por Henrique Dias. Eliezer Dias, Seri. Eliezer Dias, popularmente conhecido como Seri, era um pescador estuarino que morava no centro de Vicente de Carvalho. Todas as tardes, quando chegava da pescaria, Seri passava pelo bar do Sr. Bocad, que ficava na Rua Paraná esquina com a Rua Maranhão, para tomar uma pinguinha. Nessas oportunidades, estava sempre acompanhado pelo seu animal de estimação, um ganso. O palmípede de Tinho, pois assim Seri o chamava, era famoso no bairro por dar corridas na molecada que o provocava. Nessas idas ao bar, Seri sempre acompanhado por seu ganso, costumava passar do ponto e se embriagava. Às vezes, dormia sentado na calçada, ao lado da porta do bar, e Ditinho ficava ao seu lado, guardando o amigo. Ninguém se atrevia a chegar perto de Seri nessas horas. Ditinho abria as asas, grasnava e bicava calcanhares, pernas e nádegas de quem tentasse a aproximação. A popularidade de Seri seu ganso foi tanta que, o jornal A Tribuna, de Santos, fez uma matéria com Seri seu ganso, no ano de 1962. No ano seguinte, nos meses que antecederam a eleição municipal, alguém, não se sabe quem, espalhou pelo Itapema um folheto anunciando a candidatura do ganso do Seri,
pelo PPM, um partido Papa Milho. Foto do perfil. A notícia reverberou pela cidade e Eliezer Dias foi procurado por um partido político para que o mesmo se candidatasse a vereador. Confiante, Ciri filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. No entanto, em agosto de 1963, sua candidatura foi indeferida, juntamente com a de outro candidato, que também queria usar o apelido Ganso. Alguns dias depois, ao voltar da pescaria, Ciri encontrou Ditinho morto. Rapidamente, a morte do ganso do Ciri tornou-se o assunto mais comentado do Itapema e de Guarujá. A possibilidade de envenenamento como causa da morte do ganso era a mais provável, segundo os comentários da época. Segundo informações não confirmadas, Eliezer Dias, o Ciri, teria falecido por volta de 1968. Ernesto Damin. Ernesto Damin nasceu no dia 27 de julho de 1900, no bairro da Freguesia do Ó, cidade de São Paulo. De avançado espírito ecológico para a época, amante da natureza, foi agricultor e orquidófilo. Trabalhou como fiscal estadual de jogos para o Cassino do Guarujá, sendo também, por um tempo, delegado de polícia da cidade nomeado em abril de 1938. Ernesto foi maçom da Loja 7 de Setembro, em Santos, e dirigente do Partido Social Progressista PSP, em Guarujá. Ernesto Damin foi uma das poucas pessoas a terem entrado no quarto onde Santos Dumont havia se suicidado e ver o corpo do inventor ainda pendurado. Nesta época, Ernesto era uma das poucas autoridades públicas de Guarujá. Devido aos negócios de sua família com a bananicultura, chegou a morar em Buenos Aires por cerca de um ano, por volta de 1926. Lá, Damin representava a empresa familiar que exportava bananas para a Argentina. Casou-se em 2 de abril de 1921, com Josefa Ruas, nascida em Amparo SP no dia 22 de dezembro de 1903, da qual enviuvou. O casal teve 3 filhos, o Otávio morreu com 9 meses, Mercedes Damin 0505 1924 a 1002 2020 Laércio Damin. Viveu maritalmente com Irene Rodrigues Barbosa, de cuja união nasceu o filho Eduardo Rodrigues Damin. Ernesto Damin faleceu em 24 de setembro de 1992, em Guarujá. Filippo Buono V Bertoldi. Filippo Buono V Bertoldi de 1878 a 1960, italiano de nascimento, veio de sua cidade natal, Trento, para o Brasil visitar seu irmão, IV Bertoldi, que havia emigrado para Ribeirão Preto. O patriarca italiano da família, Ezequiel Bertoldi, colocava uma numeração nos nomes dos filhos. Desta forma, foi que Filippo Buono recebeu o quinto, em seu nome, e o seu irmão mais velho o primo, e assim por diante. Quando regressava para a Itália, já em Santos, V Bertoldi resolveu visitar a vila balneária, na ilha de Santo Amaro. Ao passar por um comércio que servia refeições aos funcionários da ferrovia, conheceu aquela que viria a ser sua esposa, Amélia Flora Perguer, falecida em 1970, argentina de nascimento, que chegou ao Guarujá ainda criança, com seus pais Arcângelo Peguer e Generosa Peguer. V casou-se com Amélia em 1905. O casal teve 9 filhos, Anita, Isolina, Léa, Ada, Ezequiel, Hércules, Ítalo, Lilia e Danilo. Desde o início de sua chegada à vila balneária, V esteve trabalhando com a Companhia Guarujá. Trabalhou na ferrovia Itapema-Guarujá como se vê na fotografia do perfil, da segunda década do século XX, quando era chefe do tráfego. Em 1955, V e Amélia comemoraram as bodas de ouro ao lado dos 9 filhos, genros, noras e netos. V Bertoldi contava para seus netos e amigos que, certa vez, deu uma carona para a cantora lírica Bidu Sayão. O carro de Bidu parou de funcionar em um trecho da Praia da Enseada. Em agradecimento, na praia mesmo, Bidu cantou uma música para V Bertoldi. História essa contada com muito orgulho. Com o ex-presidente Washington Luiz, costumava tomar café acompanhado de sua filha Léa Bertoldi. Em 1958, quando completou 80 anos de idade, V Bertoldi foi homenageado com uma festa no Grande Hotel. Na homenagem foram lembrados os vários anos de trabalho no sistema ferroviário da ilha de Santo Amaro.
Toda a trajetória profissional de Quinto Bertoldi na ferrovia e na CIA Guarujá acabou por torná-lo muito popular, e por seus laços de amizades com funcionários e frequentadores da vila, que virou cidade, também muito querido. Por isso, logo após sua morte, seu nome foi colocado em uma rua do bairro Vila Maia, onde residiu. Na época, a entrada principal do recém-construído Hospital Maternidade Santo Amaro ficava na rua Quinto Bertoldi. Francisco Barbato, Chico Barbato. Neto de italianos, Francisco Barbato nasceu na capital paulista no dia 26 de setembro de 1940. Era o filho mais velho de Nicola e Rafaela, que tiveram mais 4 filhos, Neide, Cleide, Yara e Dorothy. Francisco casou-se com Ivone Spina, com quem teve 4 filhos, e Andréa, Karen, Marcos e Adriana. De seus filhos, ganhou 5 netos, Gabriele, Nicolas, Juliana, Júlia e Antonella. Chico Barbato, como ficou conhecido entre os amigos, desde jovem trabalhou com comércio. Foi na sua juventude que começou a trabalhar nas Casas do Norte, de propriedade de sua família, no bairro do Brás e Vila Prudente em São Paulo. A freguesia do comércio era basicamente de nordestinos. Falante, Francisco fazia dos fregueses, amigos. Foi um deles que, em certa vez, contou-lhe do Itapema. Falou com muito entusiasmo da quantidade de nordestinos que havia no distrito de Vicente de Carvalho. Essa informação acabou levando Chico a um passeio pelo Itapema. Na viagem que ocorreu em 1968, Chico Barbato ficou impressionado com a dinâmica existente em Vicente de Carvalho. Logo de cara, constatou que a informação de seu amigo era verdadeira. A grande quantidade de nordestinos no distrito levou Chico a, rapidamente, vislumbrar a abertura de um comércio que atendesse àquela comunidade. A população do Itapema, segundo o censo daquela época, já chegava a 60 mil habitantes. Não existia, até então, um comércio dedicado, exclusivamente, a produtos de origem nordestina. Desta forma, Chico abriu, em 1969, a Mercearia Rainha do Norte. Com o comércio instalado na principal avenida do distrito, Chico surpreendeu-se com um número grande de consumidores, que, rapidamente, fizeram com que ele precisasse repor seus estoques. A Rainha do Norte foi um sucesso desde o primeiro dia de funcionamento. Profundo conhecedor da cultura nordestina, Chico sabia cativar sua freguesia. Honestidade e simpatia no trato com seus novos amigos consumidores, fizeram de Francisco Barbato, uma das pessoas mais populares daquele Itapema que ainda estava se estruturando e em franco crescimento. Existem relatos que, de tão contentes e emocionados, alguns fregueses chegavam até a se ajoelhar em frente à Rainha do Norte, dada a satisfação em matar a saudade de algum produto da longínqua terra nordestina. Chico Barbato, vendo as necessidades daquele povo humilde que consumia os seus produtos, fazia gestões para ajudar a resolver certos problemas. Com isso, houve uma aproximação com o mundo da política. Em 1976, a convite de Maurício Mariano, formou chapa vindo candidato a vice-prefeito. Naquela eleição a vitória coube a Jaime Daige. Em sua segunda experiência político-partidária, foi eleito como vereador em 1982, sendo o terceiro mais votado da cidade. Seu primeiro e único mandato foi de 6 anos, de 1983 a 1988. Chico Barbato foi o autor do projeto de lei que possibilitou a travessia de bicicletas nas barcas do Departamento Hidroviário, DH-DERSA, até os dias de hoje. Além disso, durante o seu mandato, apoiou a regulamentação de loteamentos visando a diminuição das favelas no distrito e outras áreas da cidade, como ocorreu, por exemplo, na antiga favela do Padre. Em 2008, Chico Barbato recebeu Medalha Legislativa do Mérito do Trabalho, por indicação do vereador Paulo Flávio Afonso Piazenti, seu genro. Francisco Barbato faleceu no dia 21 de dezembro de 2018, na cidade de Guarujá, aos 78 anos de idade. Seu legado empresarial, a Rainha do Norte, ficou sob a administração dos filhos Marcos e Andréa, cuja missão é manter a valorização do povo e da cultura nordestina. Francisco Bozonquian, Ratica. Francisco Bozonquian, carinhosamente conhecido como Ratica, era filho de Orcep Bozoglian e Sara Katenik Bozoglian.
Ratica nasceu no bairro da Bocaina, Itapema, em 28 de janeiro de 1937, pelas mãos da dona Ana Parteira. Seus pais eram armênios e tiveram de sair da sua terra natal, no início dos anos de 1930, fugindo da perseguição do governo da Turquia, contra o povo da Armênia, fato que historicamente, ficou conhecido como o Massacre Turco. O navio partiu do Egito a Alexandria, seria uma viagem até a Argentina, com escala no Rio de Janeiro. A família se assustou com o tamanho da cidade maravilhosa e preferiu voltar para o navio e rumar para Buenos Aires. Desceram em Santos, acreditando estar na cidade portenha. Foi assim que a família Bosoglia encontrou na Vila Bocaina um lugar para morar. Filho mais novo do casal, Francisco foi criado nas ruas do bairro mais antigo de Vicente de Carvalho. Quando chegou à idade escolar, foi matriculado na escola Marcílio Dias, onde cursou o primário. No ano em que completou 18 anos, alistou-se no serviço militar na aeronáutica, servindo na base aérea de Santos. Depois de cumprir o serviço militar, foi trabalhar como gerente na empresa Antártica. Também trabalhou no restaurante Recanto, junto com seu irmão Avedis. Com suas economias, resolveu abrir um negócio próprio e montou uma fábrica de blocos, em Vicente de Carvalho. Ratica casou-se com Áurea dos Santos, com quem teve 3 filhos, Avedis, Cirana e Francisco Bozonquian Júnior Kiko. 2 de seus filhos, Kiko e Cirana, foram eleitos para a Câmara Municipal. Kiko foi o vereador mais jovem da história de Guarujá a ser eleito, fato que ocorreu em 1992. Cirana foi eleita 2 vezes, em 2004 e 2020. Ratica foi presidente do Brasil Atlético Clube. Sob a sua presidência, o clube foi campeão em várias oportunidades na várzea santamarense, chegando a ficar 194 partidas invicto. Era apaixonado pelo Brasil AC e apesar de ser seu time de coração, também era corintiano fervoroso. Segundo seus filhos, um dos seus hobbies era a pesca, lazer que aproveitava para meditar sobre as coisas da cidade. Francisco Bozonquian faleceu no dia 15 de janeiro de 1993, aos 56 anos de idade, deixando viúva a senhora Áurea dos Santos Bozonquian, que faleceu no dia 1º de junho de 2024. Francisco Martins. Francisco Martins nasceu em Santos, aos 29 de novembro de 1935, era filho de Benjamin Evangelista Martins e Maria Monteiro Martins. Casou-se com Arlete da Silva Martins no dia 11 de junho de 1959. O casal teve 4 filhos, Viviane da Silva Martins, Francisco Carlos da Silva Martins, Mauro Sérgio da Silva Martins e Ana Cristina da Silva Martins. Em Santos, morou no bairro do Marapé durante a infância, tendo nessa época aprendido o ofício de marceneiro e trabalhado como ajudante desde os 8 anos de idade. Já adolescente, mudou-se com a família para Bocaina, onde viveu até a instalação da base aérea de Santos, quando então, mudou-se para o Itapema, hoje Vicente de Carvalho. Já morando em Vicente de Carvalho, seu pai abriu um pequeno comércio na Avenida Tiago Ferreira, denominado Bazar Central, onde vendia diversos artigos, desde armarinho, itens para pesca, utilidades domésticas, fogos de artifício etc. A essa época, era militar com a graduação de cabo da aeronáutica e também ajudava no comércio da família. Seu pai adoeceu, tendo que se tratar em Campos do Jordão para combater uma tuberculose. Desta forma, Francisco Martins deu baixa do serviço militar e assumiu o negócio do pai. Com a prosperidade do comércio no distrito, por volta de 1958, fundou a Casa Martins, a Materiais para Construção e Utilidades Domésticas Limitada, em 1960. Com comprovada aptidão para o comércio, abriu uma segunda loja, no bairro Monteiro da Cruz, Depósito F. Martins Limitada. Chico Martins, como ficou conhecido, ao constatar a falta de infraestrutura básica no distrito, associou-se com outros empresários da época e fundou a Associação Comercial de Guarujá. Com a pressão da entidade presidida por Francisco Martins, após serem recebidos pelo ministro de Minas e Energia, em São Paulo, a associação conseguiu a importante modernização do serviço de fornecimento de energia elétrica para Vicente de Carvalho. Entre outras conquistas, conseguiram a instalação da estação telefônica de Guarujá. Em 1970,
Foi nomeado pelo secretário de Estado e Negócios da Justiça de São Paulo, L. Lopes Meireles, para exercer o cargo de juiz de paz no município de Guarujá. Cargo que exerceu por cerca de 45 anos no cartório de registro civil e tabelionato de Vicente de Carvalho, realizando milhares de casamentos. Formou-se advogado pela Universidade Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, profissão que exerceu desde os meados de 1970 até 2016. Neste período, participou na OAB Guarujá em vários cargos diretivos. Foi, também, sócio fundador do Lions Clube Guarujá Sul, entidade beneficente que atendia a comunidade carente de Vicente de Carvalho. Francisco criou vários eventos em sua gestão e participação na diretoria, dentre eles, a tradicional Festa da Tainha do Lions, que hoje faz parte do calendário oficial do Guarujá. Participou como diretor e conselheiro do Conselho Guarujá, Vicente de Carvalho, atuando ativamente para obter melhorias no setor de segurança pública na cidade. Dr. Francisco Martins preocupava-se com o bem-estar social. Assim, ingressou na política projetando-se como candidato a prefeito municipal, disputando as eleições em 1982. Obteve expressiva votação em Vicente de Carvalho e Guarujá, ficando em segundo lugar. Francisco Martins, por sua conduta de vida, foi estimulado pelos amigos, correligionários e eleitores, a manter-se na luta política. Desta forma, por mais duas vezes, em 1988 e 1992, ele concorreu ao cargo de prefeito de nossa cidade. Francisco Martins faleceu no dia 25 de abril de 2017, na cidade de Guarujá, aos 81 anos de idade. Francisco Seabra Gonçalves. Francisco Seabra Gonçalves nasceu em Cabanas de Viriato, Portugal, no dia 9 de agosto de 1935, e veio para o Brasil no início da década de 1960. Portugal passava por um momento político conturbado e de economia instável. Francisco chegou a Guarujá junto com o seu irmão Júlio Seabra. Na cidade, já residia e trabalhava o seu irmão Olímpio, que tinha uma alfaiataria instalada em uma loja no edifício Aquarela. Foi ali que Francisco começou a trabalhar com o seu irmão. Logo depois, em agosto de 1964, abriu a sua própria alfaiataria em uma loja na rua Mário Ribeiro N. Graus 815, onde atualmente 2024 encontra-se a papelaria Kids Paper, propriedade de seu filho, Luiz Antônio. Com o seu primo Augusto Carvalhal, Chico comprou dos irmãos Prieto Severino e Primo a livraria Guarujá, em agosto de 1969. Chico da Livraria, como ficou conhecido, participava do grupo de portugueses responsável pela organização dos festejos da Igreja Matriz de Guarujá, principalmente os relacionados ao mês de Maria. Chico também participou, junto com seu irmão Júlio, do Clube Brasil-Portugal, responsável por organizar festas típicas de Portugal e festejos juninos. Foi sócio e gostava de jogar futebol no Vila Souza Atlético Clube. A livraria Guarujá foi a mais tradicional em toda a história da cidade. Por lá passavam diariamente, políticos, empresários, eladores, e nas temporadas e feriados, muitas pessoas importantes da capital paulista e celebridades nacionais. Francisco casou-se com Deolinda de Jesus Rocha Amorim, portuguesa da cidade do Porto, com quem teve 4 filhos, Luís, Ricardo, Vitor e Ramiro. Chico ficou viúvo em 5 de setembro de 1994. Francisco Seabra Gonçalves faleceu no dia 15 de agosto de 1995, com 60 anos de idade. Em sua homenagem a Câmara Municipal de Guarujá colocou uma rua com seu nome no Jardim Acapulco. Geraldo Anhaia Melo. Geraldo Anhaia Melo nasceu na cidade de São Paulo, no dia 15 de janeiro de 1955. Foi um jornalista, videomaker e agitador cultural, graduado pela School of Visual Arts de Nova York. Fez seus primeiros trabalhos em vídeo no final da década de 1970. Participou de festivais e mostras no Brasil e no exterior. Paulistano, de família tradicional, foi ativo também na área de preservação das edificações de arquitetura moderna marcante, como Sobre as Ondas, no Guarujá, do qual foi síndico.
O projeto é assinado por Jaime Campelo Fonseca Rodrigues, que morreu durante a construção, e Osvaldo Correia Gonçalves, autor também do Paço Municipal de Guarujá da Rua Mário Ribeiro, inaugurado em 1968, do Teatro de Santos e responsável pela urbanização da Praia de São Lourenço, em Bertioga. Para o projeto do Sobre as Ondas foram levados em consideração diversos conceitos do modernismo, como as curvas, que fazem o edifício abraçar o mar. Geraldinho, ou como muitos o conheciam, Canibal, também morou no icônico edifício Copa, em São Paulo, onde produziu um vídeo documentário para a TV Cultura em 2010. Frequentador de Guarujá, praticamente desde que nasceu, conheceu vários edifícios históricos que foram sendo substituídos pela verticalização de condomínios. Quando morava no edifício Sobre as Ondas, começou um trabalho de resgate da história de Guarujá. Inclusive, em 2008, publicou o livro Guarujá História e Fotografias. Canibal surfava e incentivava o surgimento de novos talentos do esporte. Pagou de seu bolso viagens para campeonatos de muitos surfistas humildes do Guarujá. No seu currículo consta ter sido fundador da ONG SOS Guarujá. Nos últimos anos de sua vida, escrevia para alguns jornais de Guarujá. Sem papas na língua, seus textos, quase sempre questionadores e diretos, eram polêmicos. Aliás, muitos que conheceram Geraldinho, assim o definiam, um cara polêmico e irreverente. Geraldo Anhaia Melo faleceu aos 55 anos de idade, no dia 12 de junho de 2010, deixando 4 filhos. Geraldo Dantas, Geraldo da Farmácia. Geraldo Dantas nasceu em Santos, no dia 23 de novembro de 1938. Era filho único do casal Edviges Dantas e Gracinda Alves Dantas. Seu pai era militar bombeiro, lotado no batalhão do Macuco em Santos, e sua mãe era dona de casa. Com cerca de 12 anos, Geraldo mudou-se com seus pais para Vicente de Carvalho, mais precisamente, para a Prainha. Seu primeiro trabalho foi como balconista na farmácia Droga Pema, cujo proprietário era o Sr. Macedo. Foi lá que Geraldo destacou-se no atendimento aos clientes, e logo começou a investir em cursos ligados à química farmacêutica. Trabalhou nessa farmácia por cerca de 20 anos. Após casar-se com Sidneia Carvalho, Geraldo abriu uma pequena farmácia na Rua Paraná, que era popularmente chamada de Farmácia do Geraldo. Logo, seu negócio começou a prosperar e, com a ajuda do seu sogro, que lhe ofereceu financiamento, abriu, então, a Droga Geral, na Avenida Tiago Ferreira N. Graus 281. Geraldo foi se tornando uma referência em todo o distrito, pois além de fornecer remédios, tratava o lado espiritual de seus fregueses. Com o aumento da clientela, Geraldo abriu uma nova farmácia, na Avenida Tiago Ferreira N. Graus 941, na Farmácia Mariara. Logo depois, inaugurou mais 2 farmácias em Vicente de Carvalho, Farmácia do Povo e Farmácia Iemanjá. Geraldo também chegou a ter uma farmácia na Vila Zilda, Farmácia Jesus de Nazaré. Geraldo da Farmácia, como ficou conhecido, chegava a atender, diariamente, cerca de 200 pessoas na Farmácia Mariara. Sua dedicação era extrema. Geraldo ia para casa apenas para dormir. Do casamento com Sidneia Carvalho Dantas, Geraldo teve 3 filhos, e Adriane, Fábio e Letícia, que lhe deram 5 netos. Geraldo Dantas conseguiu o seu certificado de farmacêutico, apesar de não ter cursado a faculdade de farmácia, graças à sua experiência comprovada de mais de 40 anos de profissão. Figura extremamente popular em Vicente de Carvalho, Geraldo da Farmácia participou em uma única oportunidade para eleições de vereador em Guarujá. Apesar da sua elevada votação, não conseguiu se eleger. Após essa desilusão ocorrida nas eleições de 1992, jamais voltou a disputar um cargo público. Geraldo Dantas, o Geraldo da Farmácia, faleceu aos 69 anos de idade, na cidade de Santos, no dia 10 de dezembro de 2007. Gino Fabris. Gino Fabris nasceu em Treviso, na Itália, em 1907, e faleceu em Guarujá, em 1970. Seus pais eram Mosè Giuseppe Fabris e Carminella Moretti Fabris. O nome de registro de Gino era César Luigi Fabris.
A família Fabris desembarcou no Porto de Santos em novembro de 1921. Com o casal vieram seus 5 filhos. De Santos, a família rumou para Ribeirão Preto para trabalhar na Fazenda São Martinho, de propriedade do conselheiro Antônio Prado. Gino casou-se com Rosina Rosa Chiarleglio. O casal teve 6 filhos: Roberto, Romilda, Doraci, Rinéio, Rubens e Renê. Gino e Rosina Fabris, quando chegaram a Guarujá em 1941, moraram em uma pequena casa de fundos, localizada na Rua Mário Ribeiro, esquina com a Rua Benjamin Constant, onde hoje está o edifício Chapéu Virado. Na frente do imóvel, ficava uma oficina de consertos e aluguel de bicicletas para atender os turistas que visitavam a cidade. Alguns anos depois, a família Fabris mudou-se para um chalé de madeira, situado na mesma rua, também na esquina da Rua Benjamin Constant com a Rua Mário Ribeiro, atualmente Flat Golden Beach. Tratava-se do chalé N Graus 19 que, juntamente com o chalé N Graus 20, foram os 2 últimos chalés originais da Vila Balneária, demolidos em 1980. Essa propriedade foi alugada da família Mendes Caldeira, que depois passou a ser propriedade de Israel Dias Novaes. Anos mais tarde, Gino adquiriu um terreno na esquina da Rua Cavalheiro Nami já feito com a Avenida Puglisi. Nesse local, montou uma estação de serviços e combustíveis posto de gasolina de bandeira Adesso. Sempre empreendedor, o patriarca da família Fabris, adquiriu um terreno na Avenida Puglisi, na altura do número 735 Casa de Tintas São Miguel, em 2024, e construiu uma casa sobradada, que se tornou a residência do casal e filhos solteiros. Um dos hobbies de Gino Fabris era a pescaria, junto com os filhos e os amigos. Construiu um barco e nele colocou o nome do filho caçula, René. Costumava sair para pescar pela praia do Guarujá, Astúrias. Nos últimos momentos de sua vida, Gino voltava feliz de mais uma pescaria. Com amigos e familiares, colocou o barco na areia. Ao sentar-se dar a partida em seu jipe, Gino sofreu um infarte fulminante, vindo a falecer. Esse fato ficou marcado na memória dos filhos, netos e amigos que o acompanhavam. Gino Fabris foi homenageado pela Câmara Municipal de Guarujá, que colocou o seu nome em uma rua do bairro Vila Santa Rosa. Guido Romanesi. Guido Romanesi foi um restaurateur que chegou a Guarujá para trabalhar no grill do Grande Hotel Guarujá, que servia aos hóspedes na área da piscina. Guido foi o primeiro a abrir um restaurante no recém-inaugurado edifício Sobre as Ondas, em 1951. Além de ficar famoso com sua gastronomia, Romanesi também mantinha uma intensa atividade social, participando de vários clubes e empreendimentos públicos e privados. Seu nome aparece em várias diretorias de entidades dos anos de 1950 e 1960. Seu último restaurante foi o Guidos, que ficava na Barra Funda. A Câmara Municipal de Guarujá prestou homenagem a Guido Romanesi, colocando seu nome em uma rua no Jardim Acapulco. Gomercindo Muniz Sampaio. Gomercindo Muniz Sampaio nasceu aos 22 de outubro de 1916, na pequena cidade de São José da Bela Vista, interior paulista, vizinha de Franca. Caçula dos 7 filhos do casal Francisco Muniz de Oliveira Júnior e Zulmira Teixeira de Sampaio, conhecidos por Chico Muniz e Milota. Foi criado na cidade de Penápolis até seus 16 anos, onde cursou o grupo escolar, então primário, correspondente aos 4 primeiros anos do atual ensino fundamental. Ainda criança, exerceu as atividades de engraxate e carregador de bagagens na estação ferroviária. Quando jovem, foi trabalhador rural, depois foi office boy do cartório daquela cidade, iniciando no meio cartorário em 2 de janeiro de 1931. Com a eclosão da Revolução Constitucionalista em 9 de julho de 1932, saiu do cartório para ingressar nas fileiras paulistas, porém, em razão da pouca idade não foi para a frente de batalha. Encerrado o conflito 3 meses depois de iniciado, com a derrota paulista não conseguiu retornar ao cartório, e dada a precariedade econômica devido à derrocada bandeirante, foi obrigado a procurar ocupação em outra cidade. Dirigindo-se a Marília, conseguiu colocação no cartório local, vindo, pouco tempo depois, a ser nomeado escrevente.
Além da atividade cartorária, passou a exercer outras atividades: telegrafista, corretor de café e empreendedor imobiliário, atividade na qual promoveu inúmeros loteamentos urbanos em Marília, Vila Jockey Clube e Agropastoris no Paraná e Mato Grosso. Para mostrar aos pretendentes compradores das terras fazendas, Gumersindo tirou brevet de piloto civil e comprou 2 pequenas aeronaves. Com o alto custo das despesas na manutenção dos aviões, junto com outros aviadores locais, fundou a Táxi Aéreos de Marília TAM. Esta pequena sociedade foi depois adquirida pelo comandante Rolim, tornando-se uma das maiores companhias aéreas da América do Sul. Gumersindo conseguiu galgar o posto de tabelião, vindo contrair matrimônio com Júlia de Carvalho, com quem teve os filhos Zulmira Euprásia, Gumersindo Filho Sindo, Maria José e Francisco Neto. Ingressando na política partidária, foi eleito suplente de vereador em 1960, pelo Partido Democrata Cristão PDC, vindo assumir a vereança após um ano, no lugar do Dr. Anis Badra. Neste período bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Bauru. Reeleito em 1964, com expressiva votação, sendo o mais votado dos candidatos. Depois, candidatou-se a deputado estadual, não sendo eleito. Para essa eleição abdicou do cartório. Passando por uma crise econômica, resolveu sair de Marília. Conseguiu nova delegação para o cargo de tabelião em 1966, em razão da criação da comarca de Guarujá em 1962, e da recém-instalação do Fórum no final de 1965, tendo como primeiro juiz da nova comarca o Dr. Amador da Cunha Bueno Neto. Em 27 de julho de 1966, Gumersindo veio para a ilha de Santo Amaro para tomar posse e assumir a serventia, encantando-se ao chegar a esta pérola do Atlântico. Logo em seguida, trouxe parte da família para colaborar nos trabalhos do primeiro tabelião de notas e cartório de registro de imóveis e anexos, o qual começou sua atividade na esquina da Avenida Puglisi com a Rua Montenegro, em cima da antiga padaria paulista, da família Fain, mudando para o Shopping Center Guarujá no final de 1970. Vieram para Guarujá seus filhos Zulmira, acompanhada dos netos Wagner de 4 anos e Estela Mares de 2 anos, a qual foi nomeada oficial maior, Maria José e seu então esposo Dorival Bastazini e seu filho homônimo, ainda solteiro, os quais foram nomeados escreventes. Sua esposa Júlia e o filho Francisco Neto permaneceram em Marília. Nos primeiros anos, o movimento do cartório era insuficiente para cobrir todas as despesas, passando toda a família por muita privação. Isso motivou Gumersindo a visitar construtores na capital paulista, que iniciavam empreendimentos imobiliários em Guarujá. Vale ressaltar que a primeira amizade que Gumersindo fez no Guarujá foi com Amaury de Souza, ajudando a viabilizar a regularização do remanescente do loteamento Vila Maia, por ele comercializado. Essa amizade perdurou até a sua morte. Gumersindo colaborou para o desenvolvimento de Guarujá, convidando antigos conhecidos de Marília e região, e membros da comunidade judaica, a virem investir no ramo de construção civil e loteamento de Guarujá em Miguel Badra Júnior, a famílias Aterca, Hermann Schoif, Carlos Fernando Acrad, Helmut von Sutt, Romeu Jorge Samindlin, Sigmund Volocher, Pedro Baumann etc. O boom imobiliário ocorrido em Guarujá nas décadas de 1970 e 1980, fez do cartório de registro de imóveis de Gumersindo, um dos maiores centros de negociações imobiliárias do litoral paulista. Politicamente, Gumersindo sempre se posicionou como conservador. Ingressou no Partido Democrata Cristão PDC, no qual também eram filiados Plínio de Arruda Sampaio, conterrâneo de Marília, além de Carvalho Pinto, 44º governador de São Paulo, Jânio Quadros, 22º presidente do Brasil, dentre outros. Com a extinção do PDC em 1965, filiou-se na Aliança Renovadora Nacional Arena, partido de situação nos governos militares. Recebeu a incumbência do então governador Roberto Abreu Sodré, quem lhe concedeu o tabelionato, de participar da política guarujaense, a fim de reforçar a presença da Arena na cidade. Por ainda não ser popular entre a comunidade caiçara, em sua primeira campanha vereador em 1972, não foi eleito. No pleito de 1976, foi eleito para a 8ª legislatura no período de 1977 a 1983. Assumiu a presidência da Câmara Municipal de Guarujá no biênio de 1978 a 1980.
Durante o seu mandato, instituiu a Semana da Criança, o Dia do Operário e a Câmara de Vereadores Mirins. Na eleição ocorrida em 1982, não conseguiu ser reeleito. Desta forma, não mais disputaria cargos públicos. Após separar-se de sua esposa em 1980, Gumersindo contraiu segundas núpcias em 22 de outubro de 1986, com Guiomar, no mesmo dia em que completou 70 anos de idade. Gumersindo aposentou-se antes da promulgação da Constituição de 1988, que viria a alterar as regras do funcionamento dos cartórios no Brasil. Sua filha Zulmira Euprásia Muniz Sampaio assumiu o seu cargo em agosto do mesmo ano. A partir de então, Gumersindo passa a trabalhar em seu escritório de advocacia. Em 1990, Gumersindo publica uma autobiografia com o título Ainda Estou de Pé. Sua obra foi objeto de uma certa polêmica na época. Gumersindo Muniz Sampaio faleceu em 26 de outubro de 1992, aos 76 anos de idade, na cidade de Guarujá. Iosuke Miki. De família antiga da praia do Guaiúba, Iosuke Miki, também conhecido como Mário, nasceu em 1918 e faleceu em 1975, aos 57 anos de idade. Iosuke Miki casou-se com Mariko Okazaki. O casal teve 6 filhos, Elizabeth, Antônio, Mário, Valéria, Cláudio e Tadeu. Foi um grande pintor. Seus quadros paisagísticos capturaram várias belezas naturais de Guarujá, nas décadas românticas dos anos de 1940 e 1950. Miki vendia seus quadros para os hóspedes do Grande Hotel Guarujá e outros turistas que vinham a Guarujá. Seus pais vieram do Japão em 1913, e depois de passarem um tempo em fazendas de café no interior do estado de São Paulo, decidiram mudar-se para a ilha de Santo Amaro, na década de 1930. No Japão, seu pai era pescador e aqui, em nossa ilha, depois de uma breve estada na praia do Perequê, encantou-se com a praia do Guaiúba, ainda praticamente virgem. No canto esquerdo, na areia da praia, construiu 2 casas de madeira com cobertura de sapé, para abrigar a sua família. Por muitos anos a família Miki viveu da pesca artesanal. A imagem que ilustra esse perfil é o quadro a óleo pintado por Iosuke Miki, onde aparece o Morro da Campina, por volta de 1940. Esse quadro, Miki presenteou ao amigo Jorge Dias, que na época trabalhava no Cassino Guarujá. Dias e Mário eram companheiros de pescaria. Este quadro permanece no acervo da família Dias. Inácio Opazo Pérez. Inácio Opazo Pérez nasceu em Lourezes, distrito de Ourense, na Espanha, em 23 de fevereiro de 1918, filho de Camilo Moura Pérez e Cristalina Opazo. Veio com seus pais e 5 irmãos para o Brasil. Inácio tinha 9 anos de idade. Chegaram ao Porto de Santos a bordo do navio Edic, em 27 de dezembro de 1927. Em 1928, por ser o filho homem mais velho, foi com seu pai para o estado do Paraná. Seu pai trabalharia na construção de uma estrada de ferro. No Paraná, Inácio realizava pequenos serviços para os funcionários da ferrovia. No retorno a Santos, começou, aos 12 anos de idade, a trabalhar em um empório de secos e molhados, aprendendo a ler e escrever por conta própria. Trabalhou de 1930 a 1944, junto à família de Belarmino Armesto. Além dos serviços internos, Inácio também fazia entregas de mercadorias, com uma bicicleta. O veículo passou a ser o seu modo de transporte mais frequente. Chegou até a participar de provas ciclísticas. Em 1944, com o apoio de seu irmão Manuel, atendeu a um anúncio do Grande Hotel Guarujá que procurava um telefonista. Começou a trabalhar em 1º de maio daquele ano, no período noturno. Nas constantes viagens diárias na barca entre Santos e Guarujá e no trem que ligava o atual distrito de Vicente de Carvalho conhecido como Itapema ao centro do Guarujá, conheceu Lúcia do Nascimento com quem se casou em 26 de maio de 1948. Após o casamento, Inácio tinha o costume de ir a Santos, de bicicleta, tanto para visitar seus familiares, como para também trazer encomendas para algumas famílias amigas de Guarujá, Bertoldi, Gazi, Hernandes, dentre outras.
Além da renda extra com as encomendas que trazia, Inácio construiu um galinheiro no terreno de seu sogro para criar galinhas poedeiras da raça Leghorn. A produção dos ovos servia tanto para alimentar sua família como, também, vender o excedente. Da união com Lúcia nasceram Isaura, casada com Luiz Antônio Penteado, professora concursada em História, e Inácio Nascimento Opazo, economista, falecido em 19 de novembro de 1973. No ano de 1964, adotaram como filho, o sobrinho Paulo Rogério, economista, advogado e contabilista, casado com Hélida Marila. Em 1974, adotaram o sobrinho neto Alexandre, mais conhecido como Professor Feijão, formado em Educação Física. Em 1959, rescindiu seu contrato de trabalho com o Grande Hotel Guarujá, que estava próximo de encerrar suas atividades. Conseguiu uma vaga de zelador no edifício Icanhema. Permaneceu trabalhando neste edifício, no período de 1º de junho de 1959 até 8 de março de 2012, quando se aposentou aos 94 anos de idade. Seu Inácio sempre contou com o apoio dos proprietários para zelar pelo edifício, como também por seus apartamentos e em ações de benemerência junto à comunidade. Por seu trabalho e dedicação ao longo de décadas junto ao edifício Icanhema recebeu homenagens e destaque em vários jornais da cidade. No dia 2 de julho de 2004, em cerimônia realizada no Paço Municipal Moacir dos Santos Filho, Inácio recebeu a Medalha de Mérito da Prefeitura de Guarujá, concedida a quem se destaca em prol da comunidade com seu trabalho. Em 2008, por ocasião do seu aniversário de 90 anos, no dia 23 de fevereiro, foi homenageado pelos condôminos do edifício Icanhema em um jantar no restaurante Chopp Halle, ao qual compareceram quase que a totalidade deles, recebendo ainda uma pequena maquete estilizada em acrílico do edifício. Inácio Opazo Pérez faleceu em julho de 2016, aos 98 anos de idade, por insuficiência cardíaca, no Hospital Santo Amaro, em Guarujá. Isabel Ilesca Fernandes. Isabel Ilesca Fernandes, espanhola, nasceu em 5 de junho de 1894. Sua ligação com Guarujá começa quando, em 1923, desembarcou no Porto de Santos, Mercedes Ilesca Fernandes e seu esposo José Quintana Adelaida Pepe. O casal rumou para a ilha de Santo Amaro e estabeleceu residência em uma área conhecida como Saco do Imbira ou Bocaina atualmente, parte da base aérea de Santos. Alguns meses depois de instalados, Mercedes encaminhou uma carta-convite para sua irmã Isabel e seu esposo, Cristóbal Gil Lopes 26 de agosto de 1889 falecido em 1950, para emigrarem para o Brasil. Com o casal Isabel e Cristóbal vieram 2 filhos, Francisco Gil Ilesca, o Paco, 2608-1914, 1606-1991, e Mercedes Gil Ilesca 2505-1925, 12-12-2012, na época com apenas 8 meses de idade. No Itapema, nasceu o terceiro filho Cristóvão Gil Ilesca, conhecido como Américo, que faleceu em 2015. Outros membros da família Gil Ilesca também chegaram para morar na Vila da Bocaina, tanto a convite de Mercedes como de Isabel. Na década de 1930, com a necessária desapropriação da área da Bocaina e do Saco do Imbira, para a construção da base aérea de Santos, a família mudou-se para a Avenida Tiago Ferreira. Isabel e o esposo Cristóbal junto com irmãos e cunhados foram morar em uma casa compartilhada com a família Laranjeira, que vivia na parte de cima em 2024, loja Chic Center. Algum tempo depois, Cristóbal comprou um terreno quase em frente à casa que residiam e, nele, construiu o armazém popular e 2 chalés para abrigar a família. Este imóvel ficava na Avenida Tiago Ferreira N graus 169, que depois se transformou em N graus 819 atualmente, Lojas Americanas, em 2024. Posteriormente, adquiriram um lote ao lado e construíram 2 chalés geminados atualmente número 825 e 831 onde a família morou até 2012. Depois da morte do Sr. Cristóbal em 1950, sua esposa, Isabel, passou a tocar o armazém popular. Dona Isabel fornecia alimentos de secos e molhados principalmente para os trabalhadores dos sítios de bananas. Naquela época, início dos anos de 1950, todas as vendas eram colocadas na caderneta.
Outra peculiaridade da época em que o armazém era conduzido por Dona Isabel, era a de proporcionar uma refeição para os fregueses e amigos. Em uma enorme mesa, com 2 bancos de madeira, um de cada lado, as pessoas se serviam nas enormes panelas e caldeirões que ficavam no fogão a lenha. Dona Isabel comprou uma televisão, a primeira do Itapema. O chalé da família tinha um enorme alpendre e nele era colocado o móvel com a TV, assim eram os primeiros modelos de televisão. As pessoas amontoavam-se e se enfileiravam para assistir à programação. Naquele ano, ainda não estava funcionando nenhum cinema no Itapema. Nota: o cinema da Beatriz, que ficava na Bocaina, foi desativado quando da desapropriação da área. Isabel Ilesca Fernandes faleceu aos 64 anos de idade, no dia 5 de outubro de 1958.